mais uma vez. E dizer que é um momento mesmo da gente estar em casa, mas também fico feliz em poder compartilhar um pouquinho do caminho das cores, falar um pouquinho do Cores do Amanhã, o que é o Cores, tudo e como é que começou essa história. Como você disse que eu tenho tempo, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Josi Barata, sou grafiteira, né? E comecei há alguns anos, quer dizer, desde pequena eu gostava de pintar, mas eu cresci e me descobri no grafite porque eu moro do lado de um presídio um complexo prisional, chamado Aníbal Bruno. Não sei se vocês já ouviram falar, certamente sim. E aí, de viver no entorno do presídio, me trouxe vários sentimentos, assim, como é que eu poderia contribuir com a minha comunidade através da arte. E daí foi que tudo começou, né? Comecei a me juntar com os grupos aqui do bairro e, por coincidência, eu fiz turismo, sou turismóloga e grafiteira, né? E aí eu comecei a me envolver no mundo mais das artes com o intuito de oferecer oficinas para os jovens. Foi quando conheci outros amigos nessa luta aqui no bairro, né? Outros artistas. Então eu conheci o Luther, o Boris, o Florim, Charada, Djaga, vários grafiteiros de rua que também tinham essa vontade de ajudar as crianças que viviam aqui no entorno do presídio. Então o Cores ele nasceu mais ou menos assim. Foram amigos que se juntaram, né, artistas de rua, que decidiram ajudar a comunidade de alguma forma. E só o que a gente sabia fazer era pintar. Então a gente pensou, como é que a gente vai ajudar essas crianças através da pintura? E aí a gente começou a fazer oficinas no terraço da casa da minha mãe. E foi crescendo, crescendo. Então em 2009 a gente decidiu fundar o Cores do Amanhã oficialmente, né? E aí a gente bolou esse nome porque é um nome que faz muita referência pra gente, porque a gente fala assim que as cores, o pessoal pensa que cores é por causa da tinta e tal, mas não é só por isso que eu vou explicar. Essas cores eu acredito que somos nós somos diferentes, né? São pessoas diferentes, com trabalhos diferentes e com um pensamento que é esse, de fazer o bem. Então, nasceu Cores do Amanhã, que hoje tem mais de 20 oficinas. E essas oficinas são as diversas, não só mais grafite, né? Hoje é capoeira, karatê, dança, balé. E o grafite ainda é, como a gente diz, o carro-chefe, né? Nós já estamos ficando titios no grafite, né? A turma aí, os fundadores. Mas a gente segue mantendo cores ainda com o trabalho do grafite. E eu também sou grafiteira e junto com os meninos a gente vem fazendo essa tentativa, né, de ajudar a comunidade. Não é fácil, né, porque você viver de arte não é fácil, sempre é muito difícil, mas a gente vem fazendo o que é possível e conta com os parceiros assim como vocês. Ah, mulher. Obrigada. Deixa eu só sugerir uma coisa. Tira teu fone para a gente testar. Certo. De repente. Melhorou? Tá melhor? Ou ficou embaçado? Vamos lá. Dá Vocês estão pra... me escutando? Tá tudo bem? Tudo dá para escutar Tô legal? ouvindo. Tô ouvindo. Pronto, então pronto. Então vamos lá, acho que agora deu certo. Só me Certo. repete, qual foi o ano que vocês, tipo assim, abriram o Cores mesmo? Né? Que tu falou. Foi em 2009 que a gente decidiu realmente 2009, isso, que a gente decidiu realmente ir para cartório e tudo, porque a gente já vinha fazendo um trabalho, mas era só um grupo de artistas, como eu falei, o Lúcio, o Bordo, o Florim e eu, assim, pelas comunidades, mas não tinha nada oficial. Então, nesse ano, a gente ganhou um prêmio de uma empresa chamada Listerine, que foi nossa sede. Então, a gente teve que se registrar, a gente teve que ir para cartório, registrar. Então, Instituía, a né? gente considera que 2009 é o ano que a gente nasceu em cartório. Que bom. Na verdade, 2009 para a gente também, Avante Turismo, foi um ano bem especial.
A gente vai botar até um videozinho contando um pouquinho da história da Avante, mas foi um ano bem especial para a gente. Porque foi o ano que a gente descobriu que o nosso projeto seria Avante Turismo. Né? Foi uma das nossas discussões, tiveram 3 marcos, que foi assim, o maior ônibus que a gente fechou naquele ano. Foi o ano que na verdade, foi a excursão que Tiago me pediu em casamento. Ele me pediu em casamento dentro de uma excursão. E nessa mesma excursão, foi em conversa com amigos que a gente achou por bem colocar o nome do nosso projeto de Avante Turismo. Então, foi um ano também para a gente muito importante, assim, muito prazeroso, né? Muito marcante. É histórico. 2009, estou vendo que para vocês também. E sobre a questão das cores que você falou, eu achei muito interessante que você falou sobre, não só sobre a grafitagem, mas uma parte do que você falou é ligado às cores e, assim, vocês, enquanto agente, vocês conseguirem pintar cores nas vidas de outras pessoas, né? Através das oficinas, através dos ensinamentos, das doações. Então, muito legal. Muito legal mesmo. Eu associava a questão do grafite, não vou mentir, que eu achava que era por conta do colorido. Oi. Acho que caiu Josi. Josi. Acho que ela caiu. Josi. Vou chamá-la novamente. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos com coisas ao vivo é assim, hein? Então vamos aguardar aqui. Deixa eu convidá-la novamente. Fiquem aí, por favor, não saiam, que vem muita história ainda. Não saiam. Deixa ela aparecer aqui de novo. Josi. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Então, isso acontece. Deixa eu só aguardar a Josi aqui. Acho que caiu lá, que tá tentando conectar e não tá conseguindo. Oi, cadê Josi? Gente do céu, cadê essa mulher? Josi, cadê você? Agora, acho que agora ela vem, hein? Vamos lá. Voltou. Voltou. Primeiro ficou muda você, depois ficou muda eu. Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Pois é, aí eu vou falar um pouquinho da Rota das Cores, né? Isso. Vamos só para quem chegou agora a entender, aí tem o Cores da Manhã, a organização social, né? E aí a gente tem um espaço cultural que fica do lado do Presídio Aníbal Bruno, onde a gente oferece mais de 20 oficinas para as crianças, para os jovens, para as mães. Então, a gente está sempre fazendo campanha, a gente está sempre fazendo oficinas, a gente está sempre vendo como pode ajudar. Né? Inclusive, no momento, a gente está nessa questão da pandemia, em busca de alimentos, mas no final eu falo um pouquinho sobre isso. E aí, nessas andanças, né, como eu sou turismóloga também, eu sou grafiteira, mas minha formação, eu sou turismóloga, né, aí com o Serginho, com o Ladjane, com toda essa turma. E aí surgiu uma proposta assim, Josi, o trabalho do Cores é tão interessante e vocês têm tantos painéis na cidade e oficinas, então por que vocês não começam a trazer pessoas para visitar o Cores? Foi a proposta de Serginho, junto com o pessoal do turismo. E aí eu disse, nossa, eu nunca pensei que o grafite ia se juntar ao turismo, né, que seria essa imensidão de coisas assim na minha vida. E aí foi o que aconteceu, o Cores cresceu muito, então a gente começou agora a oferecer para as pessoas uma rota que se chama Caminho das Cores, né, onde as pessoas têm a oportunidade de vir da cidade, do centro do Recife, parando em 10 painéis, né, seja de van, ou seja de ônibus, de carro. E a gente fala um pouquinho sobre cada painel. Da última vez quem foi o guia foi Boris, o grafiteiro Boris.
E aí ele veio explicando cada painel. E aí, quando a pessoa chega no Cores, normalmente a gente faz um lanche e conhece um pouquinho do que o Cores faz, o Cores na comunidade, né? A gente passa do lado do presídio para ter uma noção da realidade que a gente vive e depois vem conhecer o espaço do Cores. Então, a gente recebe o pessoal com apresentações, percussão, dança, capoeira, mostra um pouquinho do que a gente faz, para as pessoas quebrar um pouquinho essa barreira que é só grafite. É. E, e depois que a gente mostra as oficinas, a gente começa a explicar o espaço, como funciona, quais são as oficinas. E aí, no final, a gente convida algumas pessoas que toparem a fazer um momento surpresa, que são das oficinas. E aí, essas oficinas, a gente faz vivência de dança, dança popular, o zumba, a oficina que a galera topar, a capoeira. E também a gente pode sair com um presentinho que é a gente mesmo grafitar a nossa própria camisa, né? Então, no final, a gente faz um grafite com os visitantes, cada um pinta a sua camisa. E leva. Caiu de novo, Josi. Ai, Josi. É um dia bem legal, assim, que a gente se diverte. Também tem um pouco de conhecer como é a nossa vivência aqui na comunidade, nossas oficinas. E para quem tem curiosidade, nunca fez grafite, é a chance também de colocar a mão na tinta. Botar verdadeiramente a mão na massa. Isso. Uma das perguntas que mandaram pra gente foi se vocês têm ideia da quantidade de murais espalhados pela cidade, grafitados por vocês. É em torno de quantos murais? Tem Nossa, ideia? agora você me pegou. Agora você me pegou, imagina, mais de 11 anos, né? Só com cores da manhã pintando É por aí. muita coisa, né? A gente tem muitos painéis, mas muitos painéis são na periferia também. Porque desde que a gente nasceu, a gente começou ajudando aqui no entorno do presídio, mas a gente virou meio itinerante, então a gente ia muito pelos bairros, né? Principalmente os bairros mais que precisavam mais de ajuda. Então, vai ser muito difícil você ir num bairro e não ter um grafite do Cores em Recife, sabe? No meu tem. Alguns já No são meu bairro velhinhos. tem. Qual é o teu bairro? Em Biribeira. Tem ali o do Julieto. Sim, Aqui pronto. pertinho, Alguns bairros já estão mais antigos, tá? A gente está sempre procurando ajudar ainda. Normalmente os grafites do Cores com a causa da oficina, com criança, ou foi alguma causa para ajudar uma associação de moradores, ou um trabalho, né? Como foi o da Julieto lá na Imbiribeira, foi um trabalho, porque as pessoas, muitas vezes, assim, você contratar um grafiteiro, você está valorizando o trabalho dele. E o Cores tem uma coisa a mais, que é, além de você estar contratando a gente, você está ajudando a manter mais de 20 oficinas, né? Então, a gente agradece a Deus toda vez que o telefone toca, e pode ser uma empresa que queira que a gente faça um letreiro, um grafite, porque isso já ajuda a manter. Uma das perguntas também que mandaram na nossa caixinha foi exatamente como é que uma pessoa pode contratar o serviço do Cores. Se tu puder depois, se for algum telefone ou pelo Instagram de vocês, manda para mim, porque aí quando eu compartilhar a live, automaticamente eu já compartilho também o número de vocês. Vou colocar aqui no o zap da gente. O seu mesmo? Isso. Porque Certo? aí, esse telefone, na verdade, eu acho que ele nem é meu mais, né? Ele é do Cores. Porque são muitos anos utilizando ele, e aí eu fico meio que administrando, né? E é o telefone do Cores, o zap do Cores. Pronto, joia. Vou compartilhar também a resposta lá da pessoa que nos perguntou. Pronto, então sobre o Cores é isso, sobre a questão do nosso roteiro, né? Do que a gente vai fazer aí no Cores, do que a gente vai conhecer, do presentinho surpresa. Mas aí fala pra gente, então, sobre a ONG, os projetos da ONG, como é que tá o trabalho de vocês com essa pandemia, já que não pode juntar muita gente. Como é que tá sendo esse trabalho aí pra vocês?
É um momento bem difícil, porque a gente, só no Cores, a gente tem 450 famílias, em média, cadastradas, né? Então, essa turminha toda está em casa, sem fazer atividade, então, para a gente é um momento difícil. E, então, a gente está focando agora em buscar doações, né, de alimentos, de produto de higiene, porque essa doação a gente vai tentar, ao menos, apoiar essas famílias cadastradas. Se a gente conseguir atingir uma meta de mais de 400, 450 doações, a gente vai tentar abrir também para a comunidade, porque a gente sabe que tem muita família no entorno do presídio que precisa dessas doações. Então, assim, a gente está vivenciando agora é uma campanha que qualquer pessoa pode ajudar com cesta básica, doação de alimentos. Também tem pessoas que a gente postou um cartazinho que eu vou repostar para você depois, porque aí se vocês puderem divulgar. E assim, pode ser campanha no seu condomínio, pode ser campanha na sua escola. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. A gente conseguiu atender nesse sábado as 100 primeiras famílias, né, através de doação do pessoal também do Transforma Recife, Transforma Brasil, Novo Jeito. Juntamos essas 100 primeiras cestas básicas e distribuímos. Mas a gente continua na luta, né? Tentando mais para atender mais famílias. Se Deus quiser, vamos conseguir atender bastante. E assim é o mínimo, né, que a gente pode fazer, porque aqui já temos casos, né, infelizmente, da Covid-19. E a gente está tentando amenizar, dando esse apoio, né, esse suporte, porque a gente sabe que é o mínimo, né? Que a saúde, ela vem em primeiro lugar, mas o alimento também é necessário para que a pessoa fique bem e saia dessa, né? É verdade. É verdade. Aproveitando, falando ainda sobre a questão das oficinas, que eu esqueci, me perguntaram aqui também, eu esqueci de perguntar a você. Tem tempo, tem muito tempo ainda pela frente. Vamos conversar, vamos falar do Cores, vamos falar do Cores. Os lugares que vocês atendem, vocês têm várias oficinas, como você me falou. Eu sei que a prioridade são as famílias do Totó, mas assim, vocês atendem também os bairros circunvizinhos. Como é que é feito essa questão? Tem data para cadastro? É só chegar e se inscrever? Como é que é feito esse trabalho? Fora da pandemia, né? Claro. A gente atende, sim, as comunidades do entorno, e não só elas, né? Qualquer jovem, qualquer criança que queira participar, as nossas oficinas são abertas. Não, hoje não é preciso morar no Totó, no Sancho, para fazer uma oficina. A oficina de grafitagem mesmo é um exemplo, que vem jovem de vários bairros para fazer oficina. Pessoas que moram longe vêm para fazer a oficina. Eu lembro que tinha um aluno da gente que era lá de Tamandaré, e ele vinha todo sábado para fazer a oficina de grafite. Então, a gente abre a oficina 2 vezes por ano, né? Em janeiro e em junho. A gente não sabe como vai ficar agora com essa pandemia, né? Porque vai voltar já próximo de junho, então certamente a gente não vai abrir turmas agora. A gente vai tentar manter o que a gente tem de famílias cadastradas e talvez no fim do ano abre novamente. Mas aí abre 2 vezes por ano, tem que estar estudando. Se for criança, tem que vir com os pais, né? Trazer documentação. É um processo assim, mais para conhecer como é que a criança está, como é que o aluno está, se tem acompanhamento da família ou está estudando. E depois disso a gente faz um cadastro e ele vira nosso aluno e a gente tenta contribuir não só na formação dele assim através da arte, do esporte, mas né, do cidadão. A gente tenta contribuir de uma forma que consiga dialogar com essas crianças e com esses jovens. Legal, muito bom esse trabalho de vocês. Eu tenho família aí no Totó, na verdade, minha família toda é de São Paulo, mas eu tenho família no Totó. E aí, quando eu divulguei, o povo, eu conheço a ONG. Mas aí, que legal, assim, muito legal o trabalho de vocês. Aí, Florinha é um dos grafiteiros fundadores, também tá online, ó, deu um legal aí. Que bom ter você aqui, Florim. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. É lindo, vocês estão de parabéns. E espero que tudo passe logo para que a gente consiga fazer esse roteiro para tanta gente, mostrar para mais pessoas esse trabalho lindo aí de vocês.
De fato, muito enriquecedor para a sociedade, para a população aí perto, né, para a comunidade aí perto. Mas, assim, vocês agregam muito para as pessoas a partir do momento que vocês grafitam os muros, que vocês levam alegrias, que vocês levam essas lembranças lindas, porque muita gente vai para em um mural desse, tira uma foto e essa foto é recordação para muito tempo, né? Então, é o Cores fazendo diferença aí na vida de tanta gente, não só na questão da comunidade, mas de todo mundo que tira uma fotinha lá no mural do Cores, né, que divulga. Muito legal isso. E me fale mais aí, me conte mais sobre o roteiro, me conte sobre as oficinas. Tu tem alguma curiosidade sobre algum mural assim de vocês que marcou assim, que tu pode dizer assim, poxa, esse mural vai ficar para a história assim? Tem alguma história assim para compartilhar com a gente? Pelo que a gente está vivendo agora, né, tem um mural, vou falar com a questão da saúde, que a gente não tinha refletido muito isso. A gente só vai parar para pensar em saúde quando a gente se pega numa situação dessa, né? Tem um mural lá no Arsenal, que é ali do lado do banheiro químico, que foi um trabalho que a gente fez com o Médicos Sem Fronteiras. Então, quando a gente estava fazendo esse mural, a gente não imaginava a proporção da importância do trabalho deles. E que foi um trabalho que a gente fez e eles contavam muito sobre isso, de, poxa, como a gente atua, né, nessas situações de pandemia, como eles atuam. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Nossa, a gente fez um painel, né, que tem uma relação com essa questão da importância do voluntariado na vida das pessoas. E o Médicos Sem Fronteira é uma referência, né, assim, muito grande pelo trabalho que Muito eles grande. fazem. E, assim, eu me sinto super feliz de ter participado desse painel lá no Recife Antigo, como outros muitos painéis que a gente tem, né? Aqui no Totó a gente também tinha um muro que é um painel feito só por mulheres, né? Também representando as meninas do Cores Femininas, porque a gente, dentro do Cores, a gente tem um grupo chamado Cores Femininas, né? E o Cores Femininas já é um trabalho bem focado com as mulheres. Então, são mulheres que cantam, que dançam, que fazem grafite. Então, a gente faz encontros, e esses encontros já viraram internacional, viu? Que chique, muito bem. Vem mulheres de vários estados, de vários países. Então, tem vários painéis aqui no Totó. O muro do cemitério são 300 metros de muro, todo pintado por mulheres. E, assim, são muros marcantes também, porque são muros que a gente coloca homenagem a mulheres que sofreram violência, mensagens, né, com relação a essas mulheres que vêm visitar os seus filhos aqui no presídio. Muitos casos. Então, tem murais realmente que são muito marcantes para a gente, né? Tanto na nossa comunidade como fora da comunidade. Acho que todo mural tem aquela importância para a gente. Tem murais que a gente passa em comunidade de crianças que estão passando por situação de violência e a gente faz aquela oficina e eles deixam sua mensagem ali. Então, até quando a gente vê um mural da gente ficando velhinho, apagando, a gente fica com aquele sentimento, o bichinho está se apagando. Né? Porque a gente sabe que as crianças pintaram também. Tem muitos murais realmente que não são trabalhos profissionais. Muitos dos murais do Cores do Amanhã são oficinas. Oficinas ou mutirões. São ações sempre coletivas, a maioria. Que massa. No Galo da Madrugada, antes de chegar no Galo, a Luciana, amiga nossa, ela perguntou: a grafitagem no começo da Avenida Liberdade, no sinal, é de vocês? Sim, sim. Ali tem um painel do Charada, de Jaga, o Luther, o Florim, Nage, Estrelinha e eu. Eu lembro, pelo que eu lembro. E aí tem uma bonequinha minha. É o seguinte, aqui tem muita escola no entorno do Totó. Então, quando a gente faz uma oficina de grafite, normalmente a gente tenta fortalecer o nosso bairro, o nosso entorno. Então, a gente pinta os bairros ao redor, a gente pede à diretora da escola aquele muro. Então, a gente vai tentando pintar o máximo de escola ao redor, para que também faça parte dessa rota, que as pessoas tenham acesso à arte,
que o bairro entenda o que é o grafite, né? Que o grafite é visto ainda como uma coisa de marginal, de vândalo, e tem muito Que essa não é. coisa de é ilegal, né? Não é bonito. Então, as pessoas estão acostumadas com, tem que ser uma pintura em tela. Então, quando a gente leva uma arte para uma avenida, na frente de uma escola, faz todos aqueles alunos refletirem sobre o que tem ali. Ali tem Ariano Suassuna, ali tem homenagem a músicos, a pessoas do esporte, a pessoas, vários personagens importantes, poetas. Então, é um jeito de você estudar, de você também aprender um pouquinho, porque os muros falam, né? Os muros falam bastante. Verdade. Uma outra pergunta que fizeram, mas já faz um tempinho, foi se tem algum muro no Cordeiro. Algum muro de Cordeiro. vocês? Sim. Eu acredito que no Cordeiro, a turma aí pode me ajudar também, se me lembrar, a Florinha está aí online. Florinha, Eu ajuda aí, lembro, Florinha. tem ali na Caxangá, né, que eu acho que é próximo. Caxangá tem o terminal integrado do ônibus, que foi um grafite enorme lá, feito por Boris, no terminal do ônibus ali da Caxangá. Integração, né? Uhum. Pelo que eu lembro, por ali, no Cordeiro, é mais ou menos... Eu não sei se está próximo, mas eu acredito que é por ali mesmo. Eu acho que é por ali. Pelo terminal que você deve estar falando, deve ser por ali. Isso. Uma outra pergunta também que foi feita aqui. Essa grafitagem através do caminho das cores é programado? É 0800 para o proprietário? Como é que é feito isso aí? Quando vocês vão grafitar uma escola, seja, por exemplo, o muro lá do Parque das Flores, como é isso aí? É o seguinte, normalmente nós tentamos fortalecer nosso bairro. Então, quando são escolas aqui no nosso bairro, a gente não cobra. A gente faz campanha junto, a gente faz, tipo, eles arrecadam brinquedos pro Dia das Crianças, e em troca a gente vai lá fazer um muro grafitado. Eles arrecadam, nesse momento agora, alimentos, em troca a gente vai fazer um muro para eles. Muitas vezes, quando a gente não tem condições nenhuma, então a gente faz o quê? Pede a tinta, faz a campanha e vai lá pintar o muro. A gente só não deixa de pintar. Quando é uma associação de morador realmente que não tem condições, a gente tenta negociar, pede a tinta, e aí a gente agenda, vê qual grafiteiro pode ajudar. Mas principalmente aqui do bairro, a gente tenta ajudar nessa troca solidária. Na troca. Nunca cobramos. Excelente, excelente. Uma mão lava a outra e todo mundo se ajuda no final, né? Vocês deixam a marca registrada, deixam cores pelo caminho das pessoas. E o bairro E fica a mais pessoa, bonito, mais e a colorido. pessoa que recebe, o lugar que recebe, ele consegue também colorir a vida de outras pessoas dessa forma, né? Verdade. Assim, quando a gente começou, já que você disse que a gente tem tempo, né? A gente sofreu muito preconceito, porque as pessoas falavam que simplesmente que nós éramos um monte de pichador, que não sabia o que estava fazendo. De como o grafite pode ajudar. Uma coisa hoje eu tenho certeza, a gente consegue falar sobre tudo através do grafite. Né? O grafite ele tem um poder enorme de comunicação. Então a gente consegue falar sobre drogas, né? Sobre Sobretudo. gentileza, sobre paz, sobre tudo que a gente precisa falar, inclusive sobre o próprio cuidado com aquela escola. Às vezes a escola está muito abandonada, então a gente chama eles para pintar com a gente. Vamos pintar, esse muro é de vocês a partir de hoje. Que legal. Eu ia perguntar sobre a questão do Galo da Madrugada, que eu vi lá que tinha um pessoal fazendo grafitagem. Vocês fizeram parte também desse evento lá na cidade, na época que eles estavam grafitando lá? Não. Eu acredito que não. Eu acredito que só a Tati Naara, que é do Cores Femininas, participou. Mas o Cores em si, eu acho que nenhum dos grafiteiros no momento estavam, não. Entendi. Eu tinha visto uma reportagem e também no dia que eu fui no Galo eu vi que já estava grafitado. O trabalho em si eu não vi, eu só vi pela televisão. Mas Mas aí ficou bem aproveitando. legal, ficou bem bonito e eu achei massa, porque é um outro olhar para o grafite. O grafite hoje É tem um. verdade. É legal quando você vê que a cidade está valorizando, o município está valorizando os artistas, a arte de rua. É muito bom isso. É verdade, é verdade.
Temos ainda 30 minutos, viu? Vamos conversar. Fale mais aí sobre o seu projeto. Pode falar aí que a gente tem muito tempo para falar sobre o Cores. Certo, eu vou falar um pouquinho assim sobre o que a gente está vivendo, porque eu acho que é um momento importante falar sobre isso, né? Muitas pessoas não conhecem muito cores assim, como eu disse no começo, né? Ah, o pessoal pensa só que é um grupo de grafite. Mas a gente criou uma conexão aqui com o bairro muito forte, porque a gente é do lado do complexo prisional. Então, normalmente, a gente atende crianças que têm pais ali dentro, mulheres que têm maridos ali dentro. E hoje a gente está numa situação alarmante, assim, com muitos casos, né? Você falou aí de Jardim de São Paulo, eu estou admirada com a quantidade de casos que está acontecendo em Jardim de São Paulo. Então, as pessoas precisam estar conscientes assim, que não é uma doença que está longe da gente, é uma coisa que está perto da gente. Então, a gente precisa realmente usar máscara, usar o álcool em gel, só sair se for necessário. A gente precisa trabalhar. Mas a gente precisa também se cuidar, porque se a gente perder a vida, né? Então, e às vezes a gente diz assim, não, eu vou, mas eu não preciso, eu não vou pegar. E aí a gente tem uma pessoa idosa em casa, né? Então a gente chega, pode passar para essa pessoa. Então, assim, eu quero deixar um alerta nesse sentido, porque eu estou vendo muita gente já adoecendo. E a gente está tentando, né, dar esse suporte às famílias que a gente atende, porém, se torna uma coisa muito ampla, né? Uma coisa que até fica difícil para a sociedade civil ajudar sozinha. Então, a gente precisa de mais pessoas se engajando, tanto no trabalho voluntário, né, como na questão da doação, porque eu não posso ficar esperando só, a prefeitura vai me dar, o governo vai me dar. O Cores tem muito essa visão, sabe, da gente vai lá e faz. A gente pede ajuda a todo mundo. A gente pede ajuda à prefeitura, a gente pede ajuda aos parceiros, todas as secretarias que conhecem o Cores, mas a gente não pode parar. E tem muita família precisando, né? A gente às vezes fala, mas você está em casa. Sim, gente, mas tem gente que não conseguiu esse auxílio. E aí, os que não conseguiu o auxílio, como está se virando? Então, E assim, outra, o auxílio é um auxílio, né? Mas assim, não é essas coisas todas que dá para você manter um mês, uma família, né? É uma ajuda. Então, assim, quem puder ajudar, vamos entrar numa corrente aí, vamos divulgar aqui, vamos tentar ajudar o Cores no que a gente puder. Né? Recentemente a gente fez uma campanha agora para a Ilha de Deus, agora em abril. A gente conseguiu 100 kits de limpeza, né, para lá. Parte dos kits foram para a Ilha de Deus, mas outra parte também foi lá para a Bomba do Emetério. A gente conseguiu atender uma parte também lá. E aí vamos entrar nessa corrente para ajudar o Cores agora, certo? Vamos correr aqui para ajudar vocês aí nessa luta. Eu sei que não é fácil. A gente também lutou um bocado, a gente correu um bocado para conseguir esses kits na Ilha de Deus. Mas, assim, graças a Deus, a gente tem muita gente que tá com a gente, né, na Avante. Então, eu digo que a Avante não é uma família só eu, Tiago e Isabela. Não só é simplesmente eu, meu marido e minha filha. Né? A família Avante Turismo, ela é todos os nossos parceiros, ela é todos os nossos clientes, os nossos familiares, os nossos amigos. Até porque, se não fossem eles, a gente não tinha conseguido ajudar a Ilha de Deus da forma que a gente ajudou. Né? E agora a gente vai precisar deles também mais uma vez para ajudar vocês. Então, vamos fazer essa corrente aí, vamos nos mobilizar aqui para ajudar vocês no que forem necessários, certo? Se Deus quiser. Não vou prometer o mundo, porque, assim, não é fácil, mas... Toda ajuda é bem-vinda. De pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar lá. Exatamente. É o que eu sempre digo a todo mundo. Muita gente, pai, eu não posso doar o que eu queria doar. Eu digo, mas o pouquinho que você doa faz muita diferença na vida de outras pessoas. Entendeu? Então, pai, eu não posso comprar, eu não vou sair de casa para comprar. Tudo bem, não tem problema. A gente dá a nossa conta, você deposita, ou a gente dá a conta do Cores, vocês depositam na conta do Cores, o que é melhor para vocês. O que importa é ajudar, o que importa é a gente se fazer presente e ajudar o próximo que nesse caso precisa. Né? Então, assim,
A comunidade em si, ela já precisa no dia a dia, mas agora mais do que nunca, porque emprego está difícil para todo mundo, né? Financeiro está difícil para todo mundo, mas quando a gente ajuda, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então, eu acho que a gente consegue ajudar muita gente dessa forma. Então, E conte você com a gente. perguntou, Vou ajudar vocês aí nessa luta. eu já agradeço de coração a todo mundo também que está assistindo, todo mundo que está participando, e a vocês da Avante que estão dando essa oportunidade da gente divulgar, né, o nosso trabalho, a campanha. E, assim, acabou de entrar uma professora aí, Rosália, por coincidência, você falou assim, fala um pouco sobre as oficinas, a gente está se virando assim como pode, né? Então, como a gente tem mais de 20 oficinas e as oficinas estão paradas, alguns professores estão fazendo videoaula. Rosália mesmo, ela é uma professora de yoga maravilhosa. E aí ela tem um grupo de mães, né? Porque o que acontecia? A gente tinha um espaço, mas as mães deixavam as crianças e iam embora. E aí a gente começou a pensar, nossa, mas como é que a gente vai atingir essas mães? Então a gente começou a focar com um trabalho específico com cores femininas, a fazer grupos de mães e abrir oficinas só para mulher. Então a gente começou a abrir então a yoga, né, que é com Rosália. A gente tem a Zumba com Surama, que é um sucesso. Olha, Zumba, eu tenho para lá de 80 mulheres, só na Zumba. E aí eu tenho o karatê com Jéssica. Então foi formas que a gente conseguiu assim, mesmo nessa distância agora, pelo menos estar próximo dos alunos. Os professores têm feito videoaula, os professores têm gravado vídeos, alguns professores têm até criado canal no YouTube. Eu tenho um exemplo da professora de crochê, Roseli, que ela já é idosa, né? E ela tinha que ficar nessa quarentena. E ela fez, hoje minhas alunas estão tudo pedindo para eu fazer o crochê. Então eu disse, olha, não tem problema, vamos criar um canal para você. Então a gente tem tentado dar esse suporte para os professores chegarem até os alunos, mesmo pela internet. E sabemos, né, que nem todos vão ter o acesso, porque infelizmente nem toda família vai ter o acesso à internet. Mas a gente está É. tentando, estamos tentando. Mas eu acredito que, mesmo que você não consiga atender o universo todo, mas o mínimo que vocês consigam atender, eu acho que já é o máximo que vocês podem fazer, né? Porque Isso, diante de tudo, a dificuldade não é só para quem recebe, mas é também para quem está ali se doando, se esforçando, tendo que criar novas habilidades para poder superar tudo isso e ajudar também outras pessoas. Não só superar o momento, mas como também superar esses desafios para ajudar outras pessoas. Então, isso aí é muito importante, tanto para quem recebe quanto para quem doa. verdade. Muito legal esse trabalho, Eu muito quero legal mesmo. deixar um Vocês estão de convite, né, parabéns. para todos, para todas, que quando passar, né, essa pandemia, se Deus quiser, vai passar logo. A gente continua essa campanha de ajudar as famílias, mas já deixo o convite para vocês virem conhecer o Cores de perto, conhecer, visitar nossas oficinas. Né? Ah, José, não gosto de grafite, mas eu gosto de capoeira, eu gosto de karatê, gosto de dança, de yoga. Então vem, faz aqui um aulão com a gente para conhecer de perto a realidade, né? E são crianças que precisam muito, muito, muito de apoio. Então, você participando do Caminho das Cores, né, fazendo essa rota, com certeza você vai estar ajudando a manter o espaço vivo. E deixa eu te perguntar, como é que a pessoa faz para ser voluntário? Tem uma data para inscrição? Como é que é feito esse processo para voluntariado? Bem, assim, eu digo sempre que os voluntários do Cores são pessoas apaixonadas, porque é incrível, assim, é difícil a gente abrir uma seleção para voluntário, porque vai acontecendo. É tão incrível que a gente, como eu disse, a gente começou com uma oficina, mas foi chegando. Então, eu tenho voluntários aqui que veio ajudar numa festa e ficou até hoje, 10 anos. E assim, são pessoas mesmo que vêm, vem ajudar no Dia das Crianças. Ah, mas eu sei dar aula de violão. A outra, não, eu sei dar aula de zumba. Tinha um caso bem específico que era o balé. As mães sempre pediam, Josi, por favor, consegue uma professora de balé. Nossa, eu passei tipo uns 5 anos sem conseguir a professora de balé. Nossa, eu já estava frita, né? Disse, minha gente, será que eu vou ter que abrir uma seleção para uma professora de balé? Aí eu peguei, fui lá no Facebook do Cores, né? Cores do Amanhã.
e postei lá assim, precisamos de uma anjo que possa dar aula de balé aqui, bem espontâneo. E aí apareceu uma anjo, que é a Audi, está com a gente há anos, e já tem 3 turmas de balé maravilhosas, maravilhosas, pequenininhas e para as adolescentes. Então, assim, o voluntariado no Cores, ele é muito mais por aproximação, sabe? Isso não quer dizer que eu não convoco de vez em quando alguma coisa, principalmente agora na parte administrativa. A gente falou com o pessoal do Transforma Recife, porque eu preciso muito de ajuda na parte administrativa, porque eu sou muito só ainda nisso. Mas aí eu tenho o Elton, tenho o Alberto, outras pessoas que me ajudam. Mas tem hora que eu ainda sinto, assim, que preciso, né? Então aí é quando eu convoco um voluntário na parte administrativa. Acho que bom. Sempre tem alguém que se dispõe a ajudar, né? Sempre tem alguém que Isso. chegar junto. Mas aí se você é de música, de dança, de grafite, como é que eu faço para fazer parte do Cores? É só chegar. Eu digo sempre isso. A pessoa vai chegando, vai vendo como funciona. Olha, aqui no Cores já chegou gente de tanto lugar, do México, já tivemos uma professora de acordeão da França, já tivemos uma professora de break da Argentina. É gente de todos os lugares que chega, se apaixona e vai ficando, graças a Deus. Que bom, que bom. Feliz. Eu pensei que tivesse um tempo, assim, que vocês compartilhassem, assim como tem a de alunos, né? Eu pensei que tivesse também para voluntariado. Mas aí, que bom que, né? É por aproximação, que bom que vocês acolhem todo mundo. Muito Não que por seja todo isso. mundo, mas assim, que se É identifique com aquele trabalho, né? isso. É porque eu acredito muito que o trabalho voluntário no Cores, ele é muito mais de aproximação mesmo e da pessoa querer fazer aquilo ali, de ajudar. Eu tenho exemplos aqui, por exemplo, o Glauco, que é o nosso mestre do karatê, né, o sensei. Então, ele é biólogo profissional, mas ele é do bairro e queria dar aula de karatê. Então, ele veio, se apaixonou e ficou. Então, são muitos anos. Aí chegou o mestre do jiu-jitsu, muitos anos. Então, são pessoas que estão ficando, graças a Deus. Porque é muito ruim quando você tem um voluntário aí, eita, não deu, vai para outro. Isso não quer dizer que a gente não tem que estar abrindo as portas. Tem que estar abrindo o tempo todo, né? Para novas experiências. Porém, a gente, graças a Deus, tem essa turminha do coração. Que bom, que bom. Hoje são em torno de quantos voluntários aí? Olha, em média 65 voluntários, em média. Agora, a gente divide por oficinas, né? E aí a gente conta, reveza. A gente reveza, tipo, por período, é mais ou menos 20 voluntários ativos em oficina. Fora os outros cargos, as outras coisas. Entendi. Entendi. E crianças, tu tem ideia da quantidade de crianças assim que vocês conseguem atender? Vocês atendem, na verdade, hoje. Deixa ela voltar. Josi, Josi. Tô aqui, tá ouvindo? Oi? Tá faltando. Oi. Oi? Voltou agora. Pronto. Hoje eu considero mais por famílias, sabe? Porque Entendi. antigamente eu dizia assim, eu tenho tantas crianças, mas agora, esse levantamento que a gente teve que fazer agora para as cestas básicas, foi muito bom para mim, porque eu não tinha noção do público. Porque eu dizia assim, tem 100 crianças, tem 100 jovens, mas quando a gente junta as famílias, quantas famílias a gente está atendendo? Então, é uma média de 450 famílias. Isso quer dizer mulher, mãe, filhos, que estão ligados em algumas oficinas, porque a gente começou a agregar a família. Entendi. Entendi. Joia, Josi. Tem mais alguma coisa aí para explanar pra gente? Se não tiver, Deixa também não tem problema. Pode falar. um beijo grande para todo mundo que estava assistindo, acompanhando. Dizer a vocês que vocês se cuidem, né? Que fiquem em casa, se puder, fiquem em casa. Se for sair, tenha as precauções certas, né? Use máscara, use álcool em gel. Não leve essa doença na brincadeira. A gente trabalha com comunidade, a gente tem visto muitas pessoas adoecerem porque não acreditam. Infelizmente, aquele ditado, eu só acredito vendo. Eu só acredito se fosse com a minha família. Não pode ser assim. Então, se for assim, a gente vai perder muitas pessoas e a gente não quer isso. A gente quer que É, isso passe logo, né? Que a gente possa estar junto logo aí no caminho das cores.
E deixo esse convite para vocês conhecerem o Cores do Amanhã como organização social e vim fazer o Caminho das Cores, que é essa rota onde a gente conhece os grafites pela cidade e a gente no final vem fazer um grafite aqui junto com Cores. E tem muita curiosidade para a gente saber desses murais, não tem não? Diga aí. Tem muita coisa, não Sim, tem? cada mural, assim, muitos murais também a gente mostra, não só os murais do Cores, né? A gente mostra no caminho vários murais de outros artistas, de Galo, do pessoal da 33. Então, onde a gente passa que tem grafite, a gente vai contando, olha, esse grafite aqui é do Galo, olha, esse grafite aqui é do pessoal lá do estilo lá da Põe Tinta, do Pina. Então, a gente vai falando de vários artistas daqui de Recife, até chegar no Cores e vivenciar mais esse grafite, puxando mais para o social. Isso aí. E que trabalho, viu? Um trabalho belíssimo aí. De fato, eu estou surpresa com tudo que você falou. Estou muito feliz por vocês atenderem tanta gente da forma que vocês atendem. E vamos embora, que a partir de amanhã tem nova campanha aí da Avante Turismo, junto com o Caminho das Cores, Cores do Amanhã. Quem puder aí, entre em contato com a gente. A partir de amanhã a gente vai meter mola nesse trabalho, viu, dona Josi? Deus quiser, a gente vai continuar aqui na esperança de conseguir mais cestas básicas, mais material de limpeza. E a gente sabe que cada item é importante. Então, não tem isso de quantidade, não. Ah, Josi, só consegui uma cesta. Gente, uma cesta é mais uma família. Então, é uma gratidão que eu tenho. Muito obrigada pela oportunidade. Conte com a gente. Sempre que precisar, estamos juntos. Viu? Obrigada aí pela Obrigada. oportunidade, Florinda.